Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Os números binários são aqueles que eu escrevo na base 2. Então, por exemplo, o d índice 2, d índice 1, d índice 0, que está escrito na base 2, significa d índice 2 vezes 2 ao quadrado, mais d índice 1 vezes 2 elevado a 1, mais o d índice 0 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, então fica só o d índice 0 ali no final. Os algarismos que eu posso utilizar são apenas o 0 ou o 1. Então, por exemplo, o que é o 1, 0, 1, 1 da base 2? Eu posso chamá-lo de 1011 da base 2. É o 1 vezes 2 ao cubo, mais o 0 vezes 2 ao quadrado, mais o 1 vezes 2 elevado a 1, mais o 1 vezes 2 elevado a 0, que dá 8 mais 2 mais 1, isso aí é o 11 da base 10. A quantidade 11 pode ser escrita como sendo 1 na base 10, ou como 1, 0, 1, 1 na base 2. Esse exemplo é assim, ó. O 1 da base 2 é o 1 da base 10. Mas o 10 da base 2 significa que é o 1 vezes 2 elevado a 1. Então, isso aí é o 2. O 100 da base 2, na verdade, ele é o 1 vezes 2 ao quadrado, que é o 4. O 1000 da base 2 é o 1 vezes 2 ao cubo, isso aí é o 8. O 10.000 na base 2 é o 1 vezes 2 na quarta, isso aí é o 16 da base 10. Então é assim, ó, o processo de pegar um número que está na base 2 e passá-lo para a base 10 é um processo simples, basta verificar as potências apropriadas de 2. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou pegar um número que está na base 10. O objetivo é encontrar a sua representação na base 2. Nós vamos fazer através de um processo de divisão sucessivas por 2. É assim, pega o 11 e divide por 2, que dá 5. 5 vezes 2 dá 10, 11 menos 10, 1. Pega o quociente, que é o 5, e divide de novo por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 resta 1. E eu vou continuar dividindo o quociente por 2 até onde eu puder. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. O quociente agora é 1, só que daí o 1 eu não consigo dividir por 2. Então acabou o processo. Como é que se monta o número a partir disso? Eu vou pegar o último quociente, que é o 1. Esse aí é o algarismo de maior valor. Agora eu vou pegar os restos, e é tudo lá do fim para o início, então é de trás para frente. Pegando os restos vai ficar 1, 0, 1 e 1 de novo. O 11 da base 10 é o 1011 da base 2. Então é o processo de pegar o número na base 10. Nós vamos dividindo sucessivas vezes por 2. Eu pego o quociente, divido por 2, pego o quociente, dividido por 2. E monto o número pegando o último quociente e os restos, tudo aí de trás para frente. Mais um exemplo, que é o 6 da base 10. Então eu pego o 6 e divido por 2, que dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Pego o quociente, que é o 3, e divido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 3 menos 2, resta 1. E eu não consigo continuar o processo. Então agora eu vou pegar o último quociente, que é o 1, e os restos, 1 e 0. Tudo isso aí de trás para frente vai me dar o número 1, 1, 0. O 6 da base 10 é o 110 da base 2. Uma pergunta bem razoável é: por que vale isso? Por que esse processo de divisão aí por 2 vai me fornecer os dígitos do número? Então eu vou fazer com o 6. O 6 da base 10, ele é o
d índice 2, d índice 1, d índice 0 da base 2. Meu objetivo é encontrar esses d's que aparecem aí. O 6, então, eu consigo escrevê-lo como sendo d índice 2 vezes 2 ao quadrado, mais d índice 1 vezes 2 elevado a 1, mais o d0. E o que eu fiz? Dividi por 2. O 6 eu pude escrever como sendo 2 vezes 3 mais 0. Do outro lado eu vou ajeitar, vou colocar o 2 em evidência. É o 2 que multiplica o d índice 2 vezes 2 na 1, mais o d índice 1, e daí lá por fora tem o d índice 0. O que eu concluo? Que o d índice 0 é aquele 0. E o 3, ele é o d índice 2 vezes 2 elevado a 1 mais o d1. Então eu achei que o d0 é 0 e eu continuo o processo com o 3. O que eu fiz com o 3? Dividi ele por 2. O 3 ele é o 2 vezes 1 mais 1 e por outro lado ele é o 2 vezes o d índice 2 mais o d1. De maneira que o resto do d1 ele é o 1 e o d índice 2 também é 1. Então, montando o número, eu fiquei com o 110 da base 2. É por isso que o processo de ir dividindo por 2, pegar os restos e o último quociente, transformou o 6 da base 10 no 110 da base 2. Agora eu vou pegar um número em que eu estou considerando ele menor do que 1, o 0,625, por exemplo. Qual é a representação em binários dele? Agora o processo é de multiplicar por 2. Pega o 0,625 e multiplica por 2. 1,25. Toda vez que der 1 ou mais do que 1, nós subtraímos 1. Fica 0,25. Então eu peguei o número que deu 1 ou mais, tiro 1, fica só 0,25. E eu multiplico isso aí por 2. 0,50. Pega isso aí e multiplica por 2, que dá 1. Quando der 1 ou mais do que 1, eu subtraio 1. Fico com 0. Quando eu chego em 0, é que acabou o processo. Às vezes o processo ele é infinito. Agora, como é que se monta o número? Eu vou pegar o que está antes da vírgula de cima para baixo. 1, 0, 1. Começando lá por cima, acabando lá embaixo. O 0,625 da base 10 é o 0,101 da base 2. Mais um exemplo. O 0,25 da base 10. Então, o processo é aquele de multiplicações sucessivas por 2. 0,25 vezes 2, 0,5. Pega o 0,5, multiplica por 2, dá 1. Toda vez que der 1 ou mais, eu subtraio 1. 1 menos 1 dá 0. Se eu conseguir chegar no 0, o processo acabou. Às vezes eu não chego no 0, porque o número ele tem infinitas casas. E agora eu pego o que está antes da vírgula, de cima para baixo. 0,01. O 0,25 da base 10 é o 0,01 da base 2. Agora a pergunta bem razoável é por que esse método funciona. Então eu vou pegar o 0,25 da base 10 e escrevê-lo como sendo 0,d índice menos 1, d índice menos 2, lá na base 2. Então o que eu tenho? Que o 0,25 ele é o d índice menos 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais o d índice menos 2 vezes o 2 elevado a menos 2. O processo é o de multiplicação por 2. 0,50 de um lado, do outro vai ficar o d índice menos 1 mais o d índice menos 2 vezes 2 elevado a 1. Então eu multipliquei tudo por 2. De um lado a parte inteira é 0, do outro lado a parte inteira é o d índice menos 1. Acabei de descobrir que o d índice menos 1 é 0. Vou passar a limpo. 0,50 é o d índice menos 2 vezes 2 elevado a menos 1. O processo é de multiplicação por 2. 1 é igual ao d índice menos 2. Acabei de achar todos os dígitos do número. O 0,25 da base 10 é o 0,01 da base 2. E se o número for, por exemplo, 6,25, eu separo nos dois processos.
O 6 eu descubro que é o 110, através do processo das divisões sucessivas por 2. E o 0,25 eu descubro que é o 0,1, através do processo das multiplicações por 2. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.